Você já saiu de uma loja feliz e contente por ter feito aquela compra, mas quando chegou em casa você sentiu culpa? Eu também era assim, até entender o que as mulheres ricas fazem. Não precisa ganhar rios de dinheiro. Neste vídeo, fica aqui comigo que eu te mostro como eu mudei a minha relação com o dinheiro. E ainda, eu vou te dar acesso ao meu e-book completo, que ajudaram a transformar a minha vida financeira. Bom, gente, então como começou a minha relação com o dinheiro? Com 14 anos eu comecei a trabalhar e com 19 anos eu fichei a minha carteira e ali eu tive que abrir uma conta no banco. Fiz aquela conta no banco, ainda não tinha cartão de crédito, mas tinha aquela conta corrente. E daí eu comecei a comprar as coisas porque eu vim de uma família humilde, então meu pai não podia dar nada do que eu queria. Eu queria roupas, eu queria maquiagem, eu queria às vezes ir no salão ou fazer a unha. Eu não podia nada disso porque a gente não tinha condições, o meu pai recebia muito pouco e tinha uma família de 5 pessoas na minha casa, né? A minha família era de 5 pessoas, então, e o meu pai recebia um salário mínimo, então não tinha como ele dar nada do que a gente queria mais. Era só o essencial, era só o básico. Eu espero que vocês me entendam, né? E eu acredito que talvez na casa de vocês foi assim também, dessa forma. Então, assim começou a minha relação com o dinheiro. Eu comecei a trabalhar e dali eu vi que eu podia comprar as coisas que eu queria. Tudo que eu sonhava, tudo que eu almejava, cada peça de roupa, uma calça jeans, vestido, saia, o que eu queria comprar, que eu sempre tive desejo, jaqueta de inverno, tudo que eu queria, eu poderia comprar naquele momento. Só que daí eu não tinha filtro, eu não tinha um planejamento, e daí eu ia comprando demais. Tudo que eu queria, a gente quer tirar aquele atraso, né? Daquele tempo todo que a gente não teve nada. Na Páscoa eu não ganhava muito chocolate, ganhava aquele chocolate que era de promoção, né? Cada um da minha casa ganhava um chocolate daquele, que na minha época era da marca Ara. Eu não sei se muita gente conheceu, mas aqui na minha cidade era esse, que era mais barato, então era esse que meu pai podia dar pra gente. Então, ali eu comecei a comprar tudo que eu podia, né, tudo que eu queria. E também eu ajudava em casa com o valor e também eu ganhava a cesta básica nesse meu trabalho. Então eu ajudava com a cesta básica e ajudava com o valor. E daí eu vi que eu não estava planejando muito bem, porque o meu salário, ele faltava, eu ficava no vermelho. E daí tem aquele limite ali naquele banco, então eu tinha que pegar aquele limite. Todo mês eu tinha que pegar aquele limite do banco, porque eu ficava no vermelho. Então eu não sabia muito me organizar, eu não conseguia me organizar. Então, depois de muitos anos, eu fui trabalhar com 6 executivos diferentes dentro de uma empresa. Eu era secretária executiva deles e ali eu pude aprender um pouco, apesar de que foi um tempo breve, mas eu aprendi a forma que os ricos lidam com dinheiro. Então eles pegam o valor que é aquele pro bono, né, que eles pegam ali na empresa para eles gastarem como se fosse o salário deles. E tudo que eles queriam comprar, ele dizia, faz o orçamento, e eu tinha que fazer uns 3 orçamentos pelo menos, né? Para cada lugar que ele queria fazer qualquer coisa. Mesmo um conserto de urgência, que ele tinha um micro-ondas que estragou, ele pediu para fazer 3 orçamentos e ali a gente via, né, o que era mais em conta, o que era mais válido, e a gente pegava e contratava aquele serviço. E tudo, a relação que eles têm com o dinheiro é diferente, eles pedem desconto, né? Assim como a gente já viu em outros vídeos, até a Natália Arcuri fala, a gente não diz, ah, tem um descontinho aí, como às vezes a gente vai em algumas lojas do centro da cidade, né? A gente pede, ah, tem um descontinho aí? Não, ela diz pra gente falar assim, qual o desconto para mim hoje? Que assim eles vão ter que dar alguma coisa, né? Porque tudo é um modo que a gente fala também, que a gente se posiciona. E quando a gente tem mais dinheiro, a gente tem mais opções. A gente pode aproveitar melhor. Porque quando a gente não tem dinheiro, a gente, ai, não, tem que parcelar no cartão, às vezes dá juros, e a gente se obriga a pagar aqueles juros porque a gente não tem como pagar à vista. Mas quando a gente tem dinheiro, a gente pode fazer escolhas conscientes. A gente pode comprar alguma coisa que é uma barbada, por exemplo, um terreno que apareça ali, que é uma barbada, que é um valor à vista. A gente consegue porque a gente tem aquele dinheiro guardado. Tem várias opções para quem tem um dinheiro, né? Então ali eu aprendi isso com aquelas pessoas, com aqueles executivos ali. Bom, o que me proporcionou esse conhecimento todo para eu estar aqui no YouTube, sempre falando sobre finanças para vocês e finanças para mulheres cristãs. A minha formação, eu sou formada em secretariado executivo, o que me fez ter essa expansão
para várias áreas do conhecimento, a gente aprende várias coisas no nosso curso. Entre elas, além da parte financeira, orçamentária, a gente também aprende sobre imagem, postura, fala e escrita. Isso é muito importante. E uma coisa que eu faço também que eu quero colocar para vocês, eu uso o WhatsApp da Riqueza, porque quando a gente quer administrar o nosso dinheiro, às vezes a gente acha muito complicado aquelas planilhas, tá preenchendo na planilha do Excel, às vezes a gente não tem muito tempo. Então eu uso o WhatsApp da Riqueza, eu fiz ali um grupo comigo e ali eu coloco todos os gastos diários, a gente vai colocando ali, então não tem mais desculpa para que a gente não ter tempo para abrir uma planilha e colocar todos os gastos. Às vezes tem mulheres que não gostam também de planilhas, né? Então pode usar o WhatsApp, pode estar colocando ali tudo que você tem, tudo que você usou naquele dia, naquele mês. Ali já vai te dar uma ideia do que, para onde que está indo o teu dinheiro. E outras coisas que eu faço também. Eu já há muito tempo atrás eu comecei a comprar em brechó, porque a moda pode ser uma moda consciente, então a gente pode ter peças boas, peças de qualidade que às vezes não teria como pagar por elas, né, que seriam muito caras, mas no brechó a gente consegue adquirir por um preço bem legal, um preço bem atrativo, um preço que vale a pena, então são peças de qualidade, são peças duráveis. O que mais que eu faço? Eu compro na estação, quando troca de estação. Então, quando trocou aquela estação, o inverno, e foi para o verão, por exemplo, que daí as lojas, antes mesmo de estar anunciando qualquer estação, qualquer coisa, as lojas já começam a liquidar tudo, porque elas têm que abrir ali o estoque delas para trazer as roupas novas. Então, ali tu já fica ligada, tu acessa no site, tu acessa os aplicativos, e ali tu já pode estar comprando, tu já pode pegar aquela peça que tu queira tanto, que está já anotado, né, nas tuas anotações que tu precisa, que é necessária. Então tu já pode estar comprando ali por um preço bem melhor, às vezes até pela metade do preço. Tu adquire um produto por um preço bem mais lá embaixo, não precisa despender tanto valor para aquela mesma peça que tu já queria, que tu já iria comprar. Pode comprar com consciência e estilo, as duas coisas ao mesmo tempo. A gente pode estar estilosa, a gente pode estar com uma imagem boa e também a gente pode estar comprando com consciência, não precisa ter rios de dinheiro. Bom, as 3 regras da mulher rica. A primeira regra: nunca compre sem um propósito. Por exemplo, a gente precisa ter um propósito. No meu e-book, eu mostro a fórmula da compra inteligente. Ali você vai fazer aquelas perguntas ali para saber se aquela compra é para ti, se aquela compra é adequada, se ela te afasta dos teus sonhos ou se ela te aproxima dos seus sonhos. Então, essa fórmula é muito importante para você ter uma ideia se esse é o propósito, se é uma compra com propósito mesmo ou não. Então, a regra número 2: separe primeiro os 10%. Como eu já falei aqui no vídeo anterior, eu separo sempre o dinheiro que eu tenho que guardar. É importante você se pagar primeiro. Então, todo o valor que você tem que guardar, você recebe o seu salário no mês, você já deixa guardado definido o valor que você quer guardar. E além desse valor que você quer guardar, separe os 10% para você. É assim que eu coloco para mim. Eu falo 10% gastar comigo. E ali eu não preciso me privar de nada. Eu tenho esses 10% para gastar comigo. Salão de beleza, lazer, o que eu quiser naquele mês, eu posso utilizar. Então é importante a gente não abrir mão disso. Eu acho bem importante a gente não abrir mão do lazer, não abrir mão do cuidado com a gente mesma, para a gente não cair em desânimo, para a gente não cair em armadilhas e depois a gente voltar tudo atrás, tudo que a gente já tinha conseguido, conquistado e tudo que a gente já tinha guardado. E a regra número 3: visual rico antes da conta rica. O visual atrai oportunidades. Como eu falei para vocês, o curso que eu fiz, ele fez com que eu aprendesse várias coisas: imagem, postura, como me colocar, ter uma boa oratória, como falar, como se vestir, ter uma boa imagem. Além de que eu já gosto de moda, sempre gostei desse universo de moda. Contei para vocês que eu já montei uma loja lá na cidade onde eu fiquei com meu marido, porque eu gosto muito de moda. Então eu tenho todo esse conhecimento, conhecimento de imagem, conhecimento de escrita, conhecimento de fala, porque o que eu percebo?
E eu sempre falo para minha irmã e às vezes eu posto nas minhas redes sociais. Vista-se para o emprego que você quer, não apenas para o que você já tem. Então, abre oportunidades. A imagem, ela abre oportunidades, ela abre leque, a fala, a escrita, nosso posicionamento, a nossa segurança. O que eu percebo também, além de mulheres cometerem erros, né, gafes no ambiente de trabalho, ou numa reunião de negócios, além de cometer gafes na imagem, como se vestir, na sua postura, elas também cometem erros na escrita, na fala, porque tem muita gente que se atrapalha, às vezes quando abrevia horas. Horas é só com H, e as mulheres às vezes colocam HRS, e também o traz e o traz com S e também traz com Z. Muitas mulheres elas acabam se equivocando porque o traz que está atrás é o traz com S e o traz do verbo trazer é o traz com Z. Então, às vezes eu vejo mulheres comentando ali nas redes sociais: "Ah, ele traz tal coisa", como se estivesse trazendo alguma coisa, mas a pessoa coloca com S. Então fica o traz, que é de atrás. E outras gafes também, mais e mas, por exemplo. Se você quer todas essas estratégias que eu falei aqui nesse vídeo reunidas em um único lugar, com estratégias claras e exercícios também, eu criei o Guia da Mulher Rica. Como comprar sem culpa e ainda realizar os seus sonhos. Nele, eu coloquei exercícios no final de cada capítulo. Você vai aplicar ali. Depois que acabou o capítulo, você vai aplicar nos exercícios e dali já vai mudando a tua mentalidade, já vai mudando a tua vida. E eu também criei mais 2 bônus exclusivos para quem comprar agora na promoção de lançamento, que os bônus exclusivos são a imagem da mulher rica, ele é bem legal e mostra ali toda a imagem, postura, fala e escrita, como eu citei aqui para vocês, não errar mais, como escrever o e-mail, não errar mais, como se posicionar nas redes sociais e escrever nas redes sociais e não errar mais também. E também eu criei uma planilha de gastos, ali vai colocar tudo que você precisar. Você pega e extrai ali do WhatsApp da Riqueza, que você vai colocar todo dia, e a partir dali você extrai lá para a planilha de gastos, e dali você vai conseguir ter um planejamento, e depois, mais para frente, você mesma já vai gostar, já vai adquirir gosto pela coisa, já vai começar a guardar dinheiro e depois tu já vai evoluindo de nível, tu já vai começando a investir em investimentos assim que são de baixo risco, assim como eu fiz. Então eu criei com todo amor e carinho esse guia para você, que eu levei 36 anos da minha vida para aprender tudo que eu aprendi, coloquei ali dentro, tá? São exercícios práticos, você vai aprender de um jeito bem legal, de um jeito bem descontraído. É um guia bem interessante, é um guia bem motivador que vai te ajudar a você conseguir mudar de vida, fazer o teu planejamento, comprar sem culpa e ainda conseguir realizar os seus sonhos. E o preço tá bem legal também, gente. O preço tá incrível, tá? Eu busquei assim um valor bem interessante para quem tá me seguindo, quem é inscrito aqui no meu canal. Então, corre lá, tá aqui no link desse vídeo, na descrição desse vídeo. No meu Instagram também tem. Me siga lá, _AM Oliveira, porque eu posto todo dia dicas e todo dia tem stories legal lá dentro. E vocês veem a minha evolução de quando eu comecei até agora, como eu modifiquei a minha vida e vocês podem modificar a vida de vocês também. Fica a dica também para os maridos que querem presentear suas esposas, para que elas comprem melhor, para que elas comprem com consciência. Você pode continuar convivendo com o ciclo da culpa ou mudar hoje mesmo a sua relação com o dinheiro. Aqui no link e garanta já o seu guia e me conta aqui nos comentários qual das 3 regras você vai aplicar primeiro. Beijo, Deus abençoe.